E nessa noite, neste dia, onde se celebra a passagem, a Páscoa, eu queria falar sobre 3 verdades a respeito de Jesus. 3 verdades a respeito de Jesus, ditas pelo próprio, quando ele diz primeiro: eu sou o caminho. A Bíblia diz no livro de Provérbios que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Na nossa vida, na nossa existência, muitos direcionamentos serão trazidos para nós, muitas opções e muitos caminhos se abrirão diante de nós. E a grande dúvida e a grande decisão a ser tomada é qual o caminho o qual eu devo prosseguir, trilhar e viver. No Salmo de número 37, no versículo de número 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós nascemos e no seio familiar, os nossos pais, eles trilham um caminho para nós, através dos ensinamentos, através dos exemplos. Eles nos dirigem, eles nos direcionam e dizem qual o caminho ao qual nós devemos prosseguir, qual o caminho por onde nós devemos viver. E no transcorrer das nossas vidas, diante de tantas descobertas, tantos caminhos vão aparecendo diante de nós, nos convidando, muitos vão nos direcionando, e esta dúvida paira no coração do homem. Mas diante de todos os caminhos que são apresentados ao homem, de todos os direcionamentos para ele, Jesus Cristo se apresenta e diz: eu sou o caminho. É interessante que Jesus não apenas aponta um caminho como tantas pessoas os apontam para nós, mas Jesus faz algo que vai além de um direcionar e de apontar uma direção. Jesus disse: eu sou o caminho. Glória a Deus. O caminho que o homem tanto procura, como viver, como agir, por onde seguir. Jesus Cristo se apresenta e diz: eu sou exatamente isto que você procura, eu sou exatamente isto que você necessita. O direcionamento da sua vida, o caminho a ser percorrido, o caminho a ser seguido. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Glória a Deus. E Jesus não nos dá nenhuma outra alternativa. Porque Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho. Glória Isso a Deus. significa não há outro, só há Ele. Aleluia. Jesus não é opção, Jesus é a única saída para a vida do homem. Glória a Deus. Aleluia. Não tenho o que pensar, não tenho o que analisar. Vou pensar se eu vou por esse caminho ou se eu vou por aquele. Que ônibus eu pego? Existem tantas opções na vida. Caso com Joana ou caso com Ana? Caso com José ou caso com André? Só para rimar. Jesus não nos dá opção, queridos. Jesus não nos dá outra alternativa. Ele disse: eu sou o caminho. Ou é Ele ou é nada. Ou é Ele ou não há outro. A Bíblia diz que não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que entregou a sua vida, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, vive sentado à direita do Pai e prometeu que um dia virá buscar o seu povo. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Uma outra verdade que o próprio Jesus disse a respeito de si: Ele disse: eu sou
Glória a Deus. Irmãos, e como é difícil identificar uma verdade. Os homens vão diante do tribunal, diante do juiz, e cada um conta a sua verdade. Qualquer conflito que existe entre duas pessoas, cada um tem uma verdade de um mesmo fato. Os operadores da Lava Jato dizem que deu dinheiro para um montão de gente. É a verdade deles. Aqueles que supostamente receberam, todos eles dizem: eu não sei de nada, eu não recebi nada, eu não vi nada, não sei do que se trata. O fato é um só, mas as verdades são dúbias. E assim, desde o nosso nascimento, muitas verdades vão sendo apresentadas diante de nós. Verdade de religiões, assim de religiões, cada uma delas conta a sua verdade, cada um é a verdadeira. E o homem fica perdido diante de tantas opções de escolha, ele não sabe qual é a verdadeira verdade. Qualquer pessoa que você encontrar que segue uma religião, conversa com ela, ela vai te dizer: a minha religião é a religião verdadeira. Você conversa com um outro, ele tem uma ideia totalmente oposta, mas ele vai dizer: a minha religião é a verdadeira. Mas Jesus Cristo, ele não nos deu uma opção de verdade, ele não disse para você algo dizendo isto é verdade, não. Ele se apresenta e diz: eu sou a verdade. Glória a Deus. E outrora ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a E Deus. eu quero te dizer: conhecer a verdade não é apenas ter um conhecimento intelectual. Quando o anjo anunciou a Maria que ela daria à luz um filho, ela disse: mas como? Como isso pode ser? Eu não conheço varão. Será que Maria não conhecia um varão? Eu não conheço significa eu não tenho intimidade. E Jesus disse: conhecereis a verdade. Não é o conhecer da letra, não é o conhecer do intelecto, mas é o conhecer de ter intimidade, é o conhecer de ter comunhão. E Jesus disse: conhecereis a verdade. E ele está dizendo: eu sou a verdade. O homem precisa ter comunhão com ele, precisa ter intimidade com ele, porque ele é a única verdade que se apresenta diante de nós. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você não precisa brigar para defender verdades, porque Jesus Cristo, ele se apresenta. E quando dúvidas verdades aparecerem diante de ti, então somente entenda: a verdade é Jesus Cristo, ele é a verdade. E o homem precisa conhecer esta verdade, mas não é o conhecer da letra, não é o conhecer do intelecto, não é conhecer que houve um homem que veio a esta terra. Muitos até choram quando assistem o filme A Paixão de Cristo, e Mel Gibson fez no capricho, né? O sofrimento de Cristo, com aquelas cenas tão próximas da realidade do sofrimento físico de Cristo. Mas não é este conhecer, é o conhecer de ter intimidade, é o conhecer de ter aproximação, é o conhecer de ter comunhão com Ele. Conheça esta verdade, e esta verdade te libertará. Aleluia. Muitos conhecem o Jesus histórico. Qualquer livro de história, me ajude aí, professor, você vai ver lá: o tempo foi dividido ao meio, a C e CDC, a CDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus Cristo dividiu a história ao meio. Jesus Cristo marcou o tempo, e muitos conhecem tudo isso, mas é o conhecer do intelecto, é o conhecer da letra. Jesus Cristo quer que você o conheça, é de intimidade, é de aproximação, é de comunhão, é de obediência com Ele. Conhecereis a verdade.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que morreu, entregou a sua vida, aquele que sofreu por amor a nós. Quando aquelas mulheres chegaram lá no túmulo, e o anjo disse: a quem procuras, Maria? Aquele que morreu já não está dentre os mortos. Ele disse: eu sou a vida, porque ele ressuscitou. E o morrer e o ressuscitar de Jesus é para conquistar para mim e para você vida, mas não a vida que o homem conhece, que a qualquer momento ela pode ser tirada de qualquer um de nós. Mas aquele que diz: eu sou a vida, é porque ele tem poder para te dar uma vida que jamais será arrancada de você. Ele tem poder para te dar vida eterna. Eu sou a vida. Glória a Deus. Quando Nicodemos comparece diante de Jesus, mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos disse: como posso eu, já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Nicodemos conhecia de uma vida física, de uma vida gerada no ventre de uma mulher, de uma vida gerada pelo relacionamento de um homem e de uma mulher, a vida que é passageira, a vida que se finda. Mas Jesus Cristo disse: eu sou a vida, não a vida que se finda, mas a vida que é eterna. Glória a Deus. Aleluia. Tantas verdades, tantos caminhos, tantos deuses, tantos líderes, homens bons, homens maus, pessoas boas, pessoas nem tão boas, mas pessoas que foram adoradas, que foram reverenciadas, pessoas que foram seguidas, mas todas elas perderam as suas vidas. E se fosse possível você visitar o túmulo de todas elas, você encontraria lá os seus restos mortais, porque eles tiveram uma vida que tinha fim. Mas aquele que se apresenta diz: eu sou a vida. Quando chegaram lá no túmulo, não encontraram nada, porque ele houvera ressuscitado para jamais morrer. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Glória a Deus. E ele morreu para que eu e você também tivéssemos vida. E não apenas a vida física, que um dia será tirada de nós, mas a vida eterna na presença de Deus, adorando e glorificando aquele que é digno de toda adoração. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ele é a vida. Aleluia. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O caminho a ser seguido por todos nós, porque não há outro. A verdade, porque é digna de toda aceitação e porque não há outra. E a vida, porque ainda que nós morramos, nós ressuscitaremos para viver eternamente, adorando e glorificando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E por fim ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário seguir este caminho. Glória a É Deus. necessário crer
nesta verdade, ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele, para receber a vida. Glória, glórias a Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade nesta noite. E eu quero saber se há dentre nós que quer receber esta vida, que quer trilhar este caminho e que quer ter comunhão com esta verdade que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Glória e o Senhor dos a Deus, Senhores. aleluia. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu queria te convidar, vem aqui para o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus. Queria convidar a igreja a se pôr de pé para nós estarmos orando por estas vidas. Vamos estar orando por essas vidas que hoje se rendem nas mãos do Senhor. O irmão Igor e a irmã Alaide. Vidas que receberam no seu coração, sentiram, ouviram. E a palavra de Deus disse: hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Vidas que a partir de hoje trilham este caminho, vivem sob esta verdade para terem vida, e a partir de hoje eles têm vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estenda suas mãos para cá e vamos orar por essas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis diante de Ti, Senhor, o Teu Filho Igor, Senhor. A Deus querido, que nesta noite toma a decisão de entregar a sua vida a Ti. Ele reconhece que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, e nesta noite Ele Te recebe como Senhor, como Salvador de sua vida. Deus, toma a vida da irmã Laíde, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, ela tomou também esta decisão nesta hora. Senhor, na liberdade do seu coração, ela resolve entregar a vida a Ti, porque reconhece que o Senhor é vida. Pai, eu quero abençoar essas vidas com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te peço, Deus, escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida. Perdoa-lhe, Senhor, os pecados do tempo vivido, distante da obediência da Tua palavra, Senhor, e da Tua vontade. Senhor, a partir de hoje, segundo diz a Tua palavra, eles se tornam novas criaturas. A Tua palavra diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesta hora, em nome de Jesus, que seja rasgada toda célula de acusação, em nome do Senhor Jesus. Que todas as cadeias que prendiam sejam quebradas agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro-os libertos para servirem e adorarem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus, toma-nos nas Tuas mãos e os ajuda, Senhor, nesta nova caminhada, nesta nova trajetória de vida. Seja com eles, meu Deus, e os abençoa para a glória, para a honra e para a exaltação do Teu santo nome. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória de Deus Pai. Amém.